Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta quinta-feira, dia 18 de agosto. Começando aqui para falar em termos de ponta compradora, vou falar da IP3. Está até difícil de falar ponta compradora aí após o pregão de hoje do Ibovespa, que teve uma queda acentuada e montou topo a favor da tendência de baixa. Mais um ativo ainda que vai demonstrando uma certa força, terminou o pregão com queda de 1,6%, está congestionado, gera venda nesse ativo se fechar, que é a IP3, IP Marcas, se fechar abaixo de R$11, gera venda, sinal de venda. Mas é uma ação que, se a gente olhar, que eu vou ampliar o gráfico de 60 minutos, maximizar aqui a janela, a gente pode observar a formação de um triângulo de alta, uma resistência muito bem definida ali entre 11,80 e 11,90. Então de 11,80 a 11,90 é a região que ela vem batendo e vem voltando, volta a cair. Vou até botar essa linha aqui nos R$11,90. Se ela conseguir fechar uma hora de pregão na sexta-feira, amanhã, acima de 11,90 e fizer uma nova máxima numa hora seguinte ou nas horas seguintes, abre uma chance ainda de compra rápida, com stop abaixo da mínima do candle que fechar acima de R$11,90, candle do gráfico de 60 minutos. Então, para compra rápida. Por quê? Porque é um ativo que vem em tendência de baixa de curto prazo. Para anular essa tendência de baixa, pelo menos temporariamente, teria que superar ali a barreira dos 12,29. Se ela conseguir fechar o pregão acima de 12,02, ela aumenta a chance de ainda subir mais um pouco, testar uma resistência ali em 12,71 e depois na região dos R$13,41. E por que comentar essa possibilidade de entrada rápida nela? Porque ela é uma ação que vai tentando uma recuperação depois de uma forte queda em cima de um suporte importante do mensal, de um topo anterior na faixa dos R$10,94. Fora isso, as ações que vou comentar agora mais para a ponta vendedora. CIRI3. CIRI3 gerou sinal de venda nesse pregão. Já tinha feito um comentário da CIRI3 no radar do mercado do pregão anterior, no dia 17. A ação batia aqui na média móvel, sem força para superar essa média móvel. Vindo aqui para baixo, como ela fez, fechou aí com queda de 5,35%, abaixo das mínimas anteriores. Chance maior de buscar o próximo suporte. Só tem suporte mesmo em 12,86 e 12,51. O único problema da venda dela é o tamanho do stop. Se eu colocar o stop num fechamento acima de 14,41, que foi um valor acima até da média móvel de 13, que já é uma resistência, e é um valor que bateu, que é um gap de baixo, bateu e não conseguiu fechar acima, é um risco de 7,1%. É um risco elevado para a ação. E para esse risco, a saída está por volta de 12,50. 12,51, 12,50 seria a saída dessa ação. Então, essa é uma das opções de stop. Se for usar o gráfico de 60 minutos para encurtar o stop seria um fechamento acima ali dos R$13,96, pode arredondar para R$14. Fechou no G60 acima de R$14. Fez nova máxima, saída da oposição. Isso reduziria de 7% para 4%, 4,1% aí o stop da operação. Mas o mais recomendado é botar um stop mais bem protegido na operação, que é a favor da tendência de baixa dela. Outro ativo, OGXP3. OGXP3 também gerou sinal de venda pelo gráfico 60 minutos, fechou abaixo de 11,16, fez nova mínima. O stop dessa operação ficaria em 11,47. E para quem vendeu somente aqui no fechamento, 10,90, que fechou abaixo de 11,16, um stop no fechamento acima de R$11,47 no G60, risco dessa operação de 5,2%, objetivo em R$10,34. Teria que ultrapassar esse suporte intermediário para buscar um suporte mais abaixo, que teria R$10 e depois só 9,20. Não tem muito suporte para o OGXP3. A outra forma é, para querer um stop mais curto, aguarda um novo sinal de baixa aqui nessa região da média de 13 e 11,16. Bateu nessa região, gerou um candle de reversão, fez nova mínima, chance de venda da OGXP3. Então, por enquanto, até o stop mais bem protegido para ela, o problema é que ficaria muito em termos percentuais alto, e seria lá na faixa de 11,73 o stop mais bem protegido dessa ação, acima do topo que ela gerou nesse pregão. Tá? Seria o stop mais bem protegido. Próxima ação, TNLP4. TNLP4 também gerou um topo no gráfico diário, já tinha gerado, só que veio para fechar abaixo da média de 13.
reforçando ainda mais a possibilidade de venda dela. Aí você me pergunta, poxa, eu vou vender um candle de reversão, que é de alta, que é um martelo invertido, devido à possibilidade de abrir subindo, o que pode ser feito? Se oscilar abaixo dessa mínima, venda. Oscilar abaixo dos 20,31, venda. Bota o stop ali nos 21,20. Então, se vender por volta dos 20,31, 20,30 e botar o stop em 21,20, risco de 4,4%, objetivo em R$ 19,41, ainda assim acima do suporte. 19,25 seria o próximo suporte da ação e mais abaixo R$ 18,48. A outra possibilidade, abriu subindo. Se abrir subindo, o que pode ser feito? Aguarda essa ação bater aqui nessas resistências, desde a média de 13 períodos que está em R$ 20,70, até essa região de 21,11 e gerar um novo topo aqui no gráfico de 60 minutos, ou mesmo um candle de reversão nesse gráfico de 60 minutos para vender uma mínima inferior ao candle de reversão e colocar o stop acima da máxima desse topo ou acima dos R$ 21,11. Então é outra possibilidade de venda para TNLP4. Por último, BISA 3. BISA 3 também fechou o pregão montando um topo, vendendo essa ação nessa região, apesar do topo não ter sido muito forte. O candle de confirmação do topo não foi um candle de força vendedora. Fechou com queda de 4,62%, um topo, um van venda, o stop está aqui acima desse topo, 6,39. A outra também possibilidade de venda é semelhante. Oscilar abaixo do 5, fechar abaixo do 5,90, que é um suporte no G60, chance de venda. Bota o stop lá no fechamento acima do 6,22. A outra opção, sobe, bate aqui nessa região que ela fez um gap, essa região de 6,06 a 6,22. Gera novo topo aqui no G60, também chance de venda nessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.